Atualmente eu moro na cidade de Marília, que é interior de São Paulo, porém eu não sou daqui, né? Sou nascida e criada em São Paulo, capital, mas já morei em outras cidades. Eu trabalho hoje, né, com a gastroenterologia clínica nos hospitais, né, da cidade. Aqui nós temos uns 4 hospitais, porque é uma cidade de interior, né, quase 300 mil habitantes. Então nós temos alguns hospitais e eu trabalho nesses hospitais como gastro. Sou docente, né, então eu trabalho na docência já há 18 anos, né? Já sou formada há 25, é bastante tempo aí de jornada. Sempre trabalhei em universidades, né? Como médica veterinária, iniciei como médica veterinária, depois acabei fazendo mestrado na clínica médica, na Unesp em Botucatu. Nesse período todo, né, há 25 anos atrás, quando eu me formei, nós víamos que nós não tínhamos o mercado que nós temos hoje, né? Então, as pós-graduações, elas eram mais para que a gente adquirisse conhecimento e não para que a gente conseguisse atuar, né, como especialista. Então, nesse período, eu fui fazendo alguns cursos, né? Então, eu sou especializada, né? Porque a gente, para ser especialista, a gente tem que tirar um título. Então, eu tenho pós em homeopatia veterinária, sou homeopata. Durante 5 anos, eu trabalhei só com felinos, então, eu sou especialista também em medicina felina. Mas já estou há mais de 6 anos trabalhando com a gastro. Tenho algumas formações em nutrologia, porque vocês vão ver que na gastro chega uma hora que a gente não vai conseguir trabalhar somente com ração, tá certo? A necessidade de conhecer, né, pela limitação que a gente tem com as rações, mesmo as terapêuticas, me fez conhecer um pouco do universo da nutrologia, para que a gente pudesse entender um pouco essa área de alimentação natural, até porque eu pego pacientes que já estão fazendo uso da alimentação natural e eu preciso entender. Então, eu tenho essa formação, apesar de não atuar, quando eu preciso, eu encaminho para a nutróloga, a gente trabalha junto, né? Mas eu tenho essa formação, então tem algumas coisas que eu vou falar ao decorrer da aula, em que situação eu uso, em quais seriam as indicações, como que a gente faz isso, tá certo? E, paralelo a isso, eu faço um atendimento hoje também como terapeuta, né, da família multiespécie, onde a gente vê que muitas das doenças que os nossos pacientes têm são compartilhadas por emoções desses donos, né? Eu acho que quem já está na clínica há um tempo consegue perceber, né, que existe essa relação. Então, o trato gastrointestinal também, né? Então, eu faço às vezes essa abordagem também. Mas o meu carro-chefe, o que eu mais faço atualmente é a gastro mesmo, que é uma demanda muito grande para a gente, tá? Eu pus algumas opções aqui para vocês de literatura. Nós vamos ver que nós não temos tantas literaturas assim especificamente de gastroenterologia, ok? Principalmente em português, nós temos algumas em inglês, mas nós temos muita coisa dentro da gastro nos livros de clínica médica, certo? Então, vamos dar preferência hoje, se eu for falar de alguma doença, se a gente for atender algum paciente com uma doença gástrica que seja um cão, né? A gente vai lá, né, nos livros tradicionais, o Nelson, o Ettinger, né, o da Márcia Jericó, né? Mas se for alguma doença intestinal, gastrointestinal no felino, vamos nos livros de clínica médica de felinos para a gente diferenciar a espécie, né? Os trabalhos científicos, eles são importantes para que a gente tenha as atualizações. Porém, o livro, ele te dá base para o entendimento, né? Para ver o que se eu não conheço direito aquela doença, se eu quero conhecer mais, o livro é que ele vai te dar esse embasamento. Uma coisa importante que a gente vai falar aqui.
né, que é o que vai entrar um pouco aqui nos meus objetivos de aula e tudo mais. Vocês vão ver que muitas doenças que a gente vai estar abordando aqui, muitos de vocês não tiveram na graduação, tá? Isso é normal. Eu sou professora de graduação, de clínica médica, e eu não dou, né, na minha aula, nem 25% do que vocês vão receber de conteúdo aqui, ok? Não tem como, né? Então, como aula de graduação, né, o que o aluno não pode deixar de sair da faculdade sabendo, né? O que é dia a dia, o que é rotina, as diarreias, simples por problema viral, por um problema parasitário, por mudança de alimentação, né, os vômitos por gastrite, e aquele geralzão, né? Isso ninguém pode sair de uma faculdade sabendo, né? Sem saber. Mas aqui a gente vai ver doenças mais específicas. Então a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, que normalmente, então vocês vão ver que vão ter momentos da aula que a gente vai abordar doenças que talvez vocês não tenham visto só depois de formado, né? E não quer dizer que elas sejam raras, não quer dizer que elas sejam infrequentes. Apenas a abordagem, né, na graduação, ela não é frisada ou ela não é comentada por conta de um tempo mesmo, ok? Eu tenho alguns objetivos nessa aula. Os nossos objetivos estão relacionados assim. Vocês vão ver que, se eu falar para vocês, pensem num paciente com gastrite, né? Qual o principal sinal clínico dele? Vômito, né? Se a gente pensar num paciente com problema hepático, né, um dos principais sinais clínicos que ele vai ter, vômito, né? Se ele tiver pancreatite, vômito. Então, olha, pelo sinal clínico, nós vamos ver que as doenças do trato gastrointestinais, elas vão ser muito semelhantes, tá certo? Então, qual que é o meu objetivo da aula, né? A partir do momento que eu tenho um paciente com vômito, qual seria as minhas possibilidades de diagnóstico? Então, o meu objetivo é fazer vocês ampliarem, né, as possibilidades de diagnóstico, ok? Vocês vão ver que, na maior parte das vezes, nós vamos tratar sintomaticamente. Eu acho que todo mundo que está aqui, está na rotina, sabe que na maior parte das vezes, quando o paciente chegar com vômito, ele chegar com diarreia, a gente faz um tratamento sintomático, faz um protetor gástrico, um antiemético e tudo bem, faz um probiótico, muda a ração e está tudo certo. Em 24 horas, em 48 horas, você tem um restabelecimento desse paciente. Mas o objetivo da aula vai ser esses pacientes na qual a gente tem essa conduta e as coisas não evoluem, né? Esse paciente não melhora. E aí eu vou precisar ter um raciocínio clínico. E é esse raciocínio clínico que eu quero que vocês tenham, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto de brincar um pouquinho, né? Antes para a gente agora começar, que eu falo que o trato gastrointestinal é uma metáfora da vida, né? Então, tudo começa e termina na boca, tá bom? Então, hoje a gente vai ver, vocês vão ver que vocês vão sair dessa aula, né? Vendo que, assim, o intestino, né, o trato gastrointestinal, ele vai muito além daquelas funções que a gente aprendeu, né, na graduação, dependendo do ano que cada um se formou, que é o processo de digestão, absorção de nutrientes, né? Então, a gente vai ver que hoje a vida, né, de um ser vivo, seja um animal, no caso, o cão e o gato, e um ser humano, está muito relacionado com o que ele come, como que ele come, né? E o que ele ingere mesmo, não que seja às vezes o alimento, mas o que está embutido às vezes por trás disso. Então, isso vai impactar na saúde, na vida dele, na longevidade dele. Então, tem bastante coisas ali para a gente falar. Eu vou falar o roteirinho do que a gente vai abordar na aula de hoje e de amanhã, ok? Então, a gente vai fazer uma parte introdutória. Agora, assim que eu acabar desse slide, a gente vai fazer uma parte introdutória, que ela é bastante importante, porque quando eu vou atender um paciente na especialidade,
Eu nunca pego o paciente de primeira, ok? É aquela coisa, quem aqui trabalha com especialista ou já é especialista em alguma área, sabe, as pessoas só vão encaminhar, principalmente na gastro, depois de já tentarem bastante coisa, tá? Principalmente porque é vômito e diarreia, então todo mundo tenta tratar primeiro. Então, quando já não tentou de tudo, fez de tudo, não sabe mais o que fazer, chama de news, né? Então, eu tenho muito pouco tempo, na verdade, eu tenho uma consulta para tentar fechar um diagnóstico, né, desse paciente que já veio com várias medicações, tomando muitas coisas, já tentou trocar ração, enfim. Então, a gente tem uma parte introdutória que eu achei interessante a gente fazer, que são dados de anamnese que vão fazer toda a diferença para o meu direcionamento para eu poder chegar mais rápido a um diagnóstico, ou, na verdade, fazer um exame laboratorial, solicitar um exame mais específico para esse paciente. Até porque, muitas vezes, esse paciente, ele já passou, né, por um clínico geral, ele já fez vários exames e ele já gastou muito. Então, aí ele vai pagar uma consulta de especialidade, então eu vou ter que fazer um exame específico para tentar ser mais certeira. Então, o que vai fazer eu chegar nesse raciocínio, qual exame eu vou solicitar, ou qual é o provável problema desse paciente, vai ser essa parte introdutória de anamnese, tá? Para eu tentar definir o sintoma, o sinal clínico específico, e a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Depois a gente vai falar do esôfago, a gente vai começar de cima para baixo aqui. Então, a gente vai falar das doenças do esôfago, do estômago, dos intestinos, e aí a gente vai falar para as duas glândulas anexas, né, ao sistema digestório, que é o fígado, então a gente vai falar das doenças hepáticas e do pâncreas. Do pâncreas a gente vai entrar um pouquinho nele nas doenças intestinais, e depois a gente vai falar de pancreatite amanhã, onde a gente finaliza. Pessoal, eu não sei quem aqui está assistindo pelo celular ou pelo computador. Em alguns momentos da aula, eu vou fazer uma dinâmica. E aí, essa dinâmica, eu vou pedir para que vocês usem o celular. Então, se vocês puderem assistir a aula, depois, até um certo momento, depois a gente não vai mais usar, tá? Mas esse período inicial, eu vou usar em alguns momentos, eu vou pedir para que vocês usem o celular como forma de votação para participar, votar com a imagem, dar alguma resposta para mim. Então, vocês poderiam assistir a aula no computador e no celular vocês deixem disponível para essa atividade, tá? Quem não puder, não der, não tem problema. Aí não participa, só olha o slide aqui compartilhado com os colegas que participarem, tá? Então, eu já vou avisando já de antemão, só para dar tempo de vocês fazerem essa troca, tá? Certo? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Eu não consigo ter o feedback, né? Olhar vocês, ver se está tudo ok. Né? Porque professor, essa coisa da interação, e a gente só de olhar para o aluno, a gente já, às vezes a gente a gente já sabe o que está acontecendo, né? E agora que a gente não sabe, então precisa de um feedback, ok? Bom, como nós começamos a falar, né? Vômito e diarreia, que vão ser os sinais clínicos, né, predominantes, né, de alterações do trato gastrointestinal, elas são muito comuns no nosso dia a dia. É uma queixa muito frequente. Até porque principalmente os cães, né, comem muita coisa, né, fazem facilmente gastrite. Então, são sinais clínicos bastante frequentes. Se a gente parar para pensar um pouquinho, né, do porquê disso, por que é tão frequente, né? E olha lá, vamos pensar, né? Quando eu tenho um paciente com vômito e diarreia,
ele pode estar com esse vômito e essa diarreia simplesmente por doenças do trato gastrointestinal mesmo. Então, lembra quando eu falei, ele pode estar com gastrite, ele pode estar com problema hepático, ele pode ter uma pancreatite, ele pode ter, no caso de uma diarreia, ele pode ter uma enterite de origem viral, bacteriana, alimentar, enfim. Doenças onde afetam diretamente o trato gastrointestinal. Porém, esse meu paciente, ele pode ter uma doença sistêmica, que reflete como vômito e diarreia. Então, a gente sabe, um paciente renal, o renal crônico, ele é descompensado, ele vai ter vômito e diarreia. Um endocrinopata, né, depois a gente vai ver as doenças mais frequentes, ele pode cursar com uma diarreia, um vômito, doenças infectocontagiosas, né, as doenças oncológicas. Então, o nosso desafio como clínico, quando a gente atende um paciente, por exemplo, com vômito e diarreia, pode ser um monte de coisa. Então, a gente vai ter que seguir, né? Na verdade, o que eu vou passar para vocês é uma parte bem prática, na verdade, não que seja a única e não que seja a mais certa, mas é o jeito que eu utilizo para raciocinar, né? A forma que eu utilizo para chegar a um diagnóstico mais rapidamente. Eu preciso ter um raciocínio clínico para esse paciente que já chegou para mim, já tomou protetor gástrico, no caso, se ele já tem vômitos, né? Ele já está tomando antiemético, ele já está tomando protetor gástrico, ele já está fazendo um monte de coisa, já foi excluída a maior parte das doenças. Tá, beleza, por onde que eu começo, né? Então, é esse raciocínio clínico que eu vou querer passar para vocês, que para mim dá certo, tá bom? Então, se vocês acompanharem a aula, né, eu até sugiro que vocês, no final, peguem um cantinho, né, para fazer algumas anotações, para que a gente possa fazer tipo um organograma mesmo, tá? Para a gente conseguir chegar mais fácil a um diagnóstico. Bom, eu listei aqui alguns sinais clínicos que, quando eles estiverem presentes, nunca deixem de investigar o trato gastrointestinal, ok? Então, por exemplo, vômito e diarreia e anorexia, obviamente, a gente sabe que, né, a gente sempre vai pensar em investigar o trato gastrointestinal. Mas tem outros sinais aqui que às vezes pode passar despercebido a investigação do trato gastrointestinal. E qual que é o objetivo também quando eu estou tentando retirar um sinal clínico de um paciente? Saber localizar aonde está a lesão, aonde está vindo aquele problema, da onde está vindo. Porque lembrem, eu tenho esôfago, eu tenho estômago, eu tenho intestinos, eu tenho fígado, né? Então, será que na minha anamnese, no meu exame físico, naquele sinal clínico, eu tenho algo que vai me reportar diretamente já para algum órgão? Então, a gente vai ver que sim, ok? Então, esse é um ponto. Então, saber se é do trato gastrointestinal e tentar localizar. Então, vamos lá, por exemplo. Quando eu falo regurgitação, a regurgitação, ela me lembra que órgão que está com problema. O que a gente tem que pensar, a primeira coisa, quando a gente está falando em regurgitação? Problema, podem escrever se vocês quiserem, se não quiser abrir o áudio, né? Então, quando a gente está falando de regurgita, quem regurgita tem problema no esôfago, certo? Então, eu já vou lá. E por que é importante eu saber disso? Se o meu paciente está regurgitando, eu já vou lá, vou fazer o exame específico para avaliar o esôfago, porque eu sei que o problema dele está no esôfago, porque ele tem o quê? Como sinal clínico? Regurgitação, ok? Então, disquesia, tenesmo, são sinais clínicos onde o problema está onde? Intestino grosso, ok? Se é intestino grosso, depois a gente vai ver quais são os melhores exames para eu avaliar o intestino grosso, quais são as doenças de intestino grosso, ok? Então, disquesia e tenesmo, pá, eu sei que é intestino grosso. Regurgitação, esôfago, né? Constipação também, intestino grosso. Então, cialorreia, litose, disfagia,
né? A gente vai ver que é mais trato gastrointestinal superior, né? Muitas vezes envolvido o esôfago, né? Dor abdominal e emagrecimento. Olha essa foto, né? Mais para frente eu vou passar o caso do Tyson, desse cachorrinho. Vocês vejam que ele está numa posição de cão rezador, ou na posição de prece, né? A gente não reza assim, mas fica uma posição de prece muçulmânica, né? E ficou assim esse, esse nome, né? Isso me mostra que o meu paciente tem dor abdominal. Essa posição, ela não é patognomônica de nenhuma doença. Não é porque o meu paciente está assim, ele tem pancreatite, né? Na verdade, a pancreatite pode fazer com que o meu paciente tenha tanta dor a ponto dele ficar em posição de prece? Sim, ok? Mas você vai ver, a gente vai ver que todo animal que tem dor abdominal importante, ele pode ficar assim. Então, dor abdominal é um sinal clínico que está relacionado com alguma doença do trato gastrointestinal. Qual? Que eu tenho que pensar. Então, como nós falamos, pancreatite, ele pode estar com uma obstrução, que pode ser por corpo estranho, que pode ser por intussuscepção, tá certo? Então, agora, nem todo paciente que tem dor abdominal, né, e tá às vezes nessa posição de prece, é por um problema do trato gastrointestinal. Nós vamos ter que fazer um diagnóstico aí diferencial, certo? Então, não sei se vocês já atenderam pacientes, por exemplo, com cálculos renais, né? Então, ele tá lá, o cálculo, né, urólito está lá na pelve renal, na hora que ele mexe ou ele tenta, né, ir para o ureter, isso causa uma dor, uma cólica. Quem já teve cólica renal ou já presenciou alguém sabe que dói muito, muito. Então, dá uma dor abdominal, então o paciente pode ficar nessa posição sem ser uma doença do trato gastrointestinal. Então, sempre que tiver dor abdominal, a gente vai precisar ter que fazer um ultrassom, algum exame de imagem, porque pode ser que ele tenha algum problema no trato gastrointestinal importante, né? Mas pode ser que não, ok? E emagrecimento. O Tyson mesmo, esse paciente mesmo, vocês depois, aqui não dá para ter noção do quão magro ele está, ok? Mas depois, quando eu for apresentar o caso dele, vocês vão ver como ele está magro. Então, a magreza, né, assim, chegando às vezes até uma caquexia, um sinal clínico de investigação do trato gastrointestinal. Lembrando aqui, vocês vão ver que durante a aula eu vou falar muito isso. Antes da gente ser gastro, atender gastro, nós somos clínicos, né? Então, eu me considero clínica, porque eu preciso ter uma visão geral desse meu paciente. E ali, vocês vão ver o seguinte, na clínica, é a dica, né? Atendendo 25 anos, pacientes. Pessoal, o que é comum sempre vai ser comum. E o que é raro, sempre é raro. Então, por que isso parece ser óbvio, mas o que eu quero dizer com isso? Toda vez que vocês tiverem um sinal clínico, emagrecimento, o que eu vou pensar primeiro? Nas coisas que são comuns, nas coisas que são simples e são frequentes, ok? Então, se eu pego um paciente extremamente magro, caquético, eu vou pensar em quê? Nas coisas que são comuns. De repente, na área onde eu moro, uma área que é endêmica para leite. Né? Então, eu vou ter que descartar leite. Se um animal ele é idoso, eu vou descartar síndrome paraneoplásica, para ver se ele não tem uma neoplasia. Eu vou sempre pensar em doenças mais comuns. Eu descartando as doenças comuns, a gente vai investigando. E emagrecimento progressivo, eu não posso esquecer de investigar doenças específicas do trato gastrointestinal, ok? Principalmente envolvendo intestino delgado. Então, são doenças específicas de intestino delgado, que a gente vai falar um pouco lá na frente, ok? Então, lembrar disso. Icterícia e ascite também são sinais clínicos importantes, né, que envolvem o trato gastrointestinal. Lembrando, nem todo paciente com doença do trato gastrointestinal está ictérico, né?
Nem todo paciente ictérico tem uma doença do trato gastrointestinal, ele pode estar ictérico por uma doença hemolítica, ele pode estar ictérico por uma obstrução, né? Mas a icterícia, sempre quando presente, eu tenho que investigar se ele não tem um problema hepático, certo? E a CIT a gente também vai fazer, né? A gente também vai pensar quais são as doenças envolvidas no trato gastrointestinal relacionadas com a ascite. Então, a gente vai ter um momento da aula que a gente também vai falar sobre isso, fazer diagnóstico diferencial de ascite. Tudo bem até aqui? Certo? E aí, então, a gente vai começar. Essa é a nossa parte introdutória, né? Por que eu vou começar fazendo essa parte introdutória? Porque é comum, muitas vezes, né, na anamnese, o tutor chegar para você e falar que o cão, né, ou o gato está vomitando. E, na verdade, ele não está vomitando. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tiver um paciente regurgitando, ou se você tiver um paciente expectorando, aquele paciente que tosse, 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 e no fim ele expectora, e aí ele sai aquela gosma branca, né, depois, ao final da expectoração, para o tutor, ele sempre vai falar para você que o paciente vomitou, ok? Ele nunca vai chegar e vai falar, o meu cão, o meu animalzinho, ele regurgitou. O meu animalzinho expectorou, ok? Ele até pode falar que ele regurgita, mas ele, às vezes ele não tem a noção do que é realmente isso, ok? Então, se ele sempre vai falar que é vômito, muitas vezes, se a gente engolir essa informação, eu vou passar batido para muitas coisas. Então, a gente vai começar daqui a nossa investigação. Então, olha esse paciente. Esse é o TED, de 4 anos. Ele chegou na clínica, né? Ele foi um hospital que me chamou, ele já estava sendo atendido há uns 20 dias, se eu não me engano, com a queixa principal de vômito. Então, olha o score corporal dele, olha como ele estava magrinho, tá? Então, era um paciente magro, com queixa, entre aspas, né? De vômito, já estava tratando com protetor gástrico, antiemético e tudo mais, mas ele só piorava, enfim. Na anamnese, a hora que eu sentei para conversar com a tutora, na verdade, eu vi que ele não estava vomitando, não era vômito, né? Na verdade, ele estava engasgando, né? Ele comia e ele engasgava, enfim. E aí eu falei, a senhora tem vídeo? Tem. Aí eu vi o vídeo até dele fazendo esse vômito, segundo ela, e a gente viu que não era vômito, né? E aí a gente fez alguns exames, fez raio-x contrastado, enfim, depois a gente vai estar conversando, e no fim, na verdade, a gente viu que esse paciente tinha uma alteração de orofaringe, né? Porque quem engasga, né? Ou ele tem uma alteração no esôfago ou em orofaringe. Eu fiz raio-x para avaliar o esôfago, fizemos contrastado, não deu nada. Se não é no esôfago, vamos ver orofaringe. E aí ele foi para endoscopia, né? E na endoscopia, olha o que ele tinha, né? Ele tinha paralisia, né? Bilateral da laringe, prolongamento de palato e estenose de traqueia. Na verdade, ele tinha a tríade, né, do braquicefálico. Mas quem tem pacientes dessa raça ou tem um cão dessa raça, sabe que um animal com a síndrome do braquicefálico, eles têm dificuldade respiratória, né? Eles têm aquela dificuldade respiratória. Só que o TED, ele não tinha o sinal clínico respiratório, ele tinha o sinal de engasgo. E se a gente olhar na literatura, isso pode ser um sinal clínico. E se vocês lembrarem da fisiologia, lembre-se, o paciente ou ele respira ou ele deglute. Lembra? O sistema respiratório é inibido no processo da deglutição. Então, como ele respirava, ele não conseguia deglutir. Então, ele engasgava e punha para fora.
ok? Mas o que me chama atenção nesse paciente? A queixa da tutora era vômito, não era engasgo. E eu só consegui descobrir porque já logo na primeira consulta, porque eu fiz as perguntas certas. E é isso que eu vou falar para vocês, que eu vou tomar atenção, né, chamar atenção para vocês. Como que eu vou definir se é vômito? Então, olha lá. Para ser vômito, o paciente tem que ter mímica de vômito. Olha aqui no vídeo. Olha a mímica, que é essa contração involuntária da musculatura abdominal, ok? Olha o que ele vai aprontar. Comeu um peixe. Era de borracha, de plástico, tem que ser a raça, né, gente? Mas todo mundo viu a mímica? Então, tem que ter mímica. Se tem mímica, eu não tenho dúvida, é vômito, ok? Obrigada, alguém falando comigo no chat, né? Então, tem que ter mímica. Não precisa ficar muito tempo em mímica, não precisa ser intensa, mas se tem mímica de vômito, eu sei que é vômito. Então, às vezes, a gente dá uma de. A gente fica assim, né? Veterinário, às vezes, a gente dá uma meio assim de artista, né? Então, a gente tem que falar para o proprietário: ele faz assim, com o estômago, né? Com o abdômen, né? Faz. Então, você fala: é vômito. Tem um vídeo? Mostra o vídeo. Então, mímica, a mímica ela corre tanto no cão quanto no gato, tá? Então, a gente vai ver aqui um paciente felino. Os felinos são geralmente eles são mais discretos, né? Mas para vomitar eles não são nada discretos, né? Então, geralmente eles ficam nessa posição de esfinge, põe a língua para fora, né? Estatela o olho, né? Mas eles também fazem mímica. Tanto o cão quanto o gato faz mímica. Tudo bem? Outro sinal, né? São 3 sinais que nos caracterizam o vômito. Não precisa ter os 3, ou um dos 3. Então, mímica, que são essas contrações involuntárias, náusea. Se tem náusea, eu sei que é vômito, ok? E quando o material expelido é bile. Então, vamos lá. Aqui, a náusea. Como que eu sei que meu paciente está nauseado? O que eu vou perguntar para o tutor? Se ele saliva, ok? Não precisa estar tão acentuado assim, né? Às vezes é só uma salivação. Vocês já perceberam animais quando vocês internaram algum paciente com parvovirose? Eles ficam bem nauseados, né? Os filhotinhos, né? Então, e aí eles ficam com aquela salivação. Aquele lamber de lábios também é náusea. Então, a gente pergunta, ele lambe os lábios, né? Então, tudo isso é sinal de náusea. E se é náusea, é vômito, ok? Por que se é náusea, é vômito? Para o meu paciente vomitar, ele precisa ter o envolvimento do sistema nervoso central. Para ter essas contrações involuntárias, ok? Para ter essa salivação, ter estimulação do sistema parasimpático. Então, esses sinais clínicos são importantes por conta para a gente definir que é vômito. E a gente vê que na regurgitação a gente não vai ter nada disso. E o terceiro e último é o vômito de aspecto biliar, vômito biliar, que é esse vômito amarelinho, ok? Ou às vezes pode ficar até um pouquinho esverdeado, enfim. Mas se o meu paciente expôs bile, teve um vômito de aspecto biliar, né? Não é regurgitação, é realmente vômito. E aí, o que a gente tem que pensar, né? Se eu pegar um animal, um paciente com vômito biliar. Muitos tutores vão falar, dependendo, assim, quando eles são leigos, né? Eles falam, ele tem um problema no fígado, eu acho que ele está com um problema no fígado, porque ele está vomitando bile, ou ele está vomitando verde, amarelo, enfim.
Não existe nenhuma relação vômito biliar e fígado, ok? O que a gente tem que pensar nesse paciente que está tendo vômito biliar? A bile, se vocês lembrarem, ela desemboca aonde? Lá no meu intestino, ok? No duodeno. Assim que acaba o estômago, a primeira porção de intestino, que é o duodeno, desemboca o ducto biliar para a liberação da bile, que vai fazer já a emulsificação da gordura, né? Que vai vir do bolo alimentar. Quando o meu paciente, então, vomita bile, na verdade, ele está vomitando conteúdo duodenal, intestinal, certo? Então, é isso que eu tenho que pensar somente. Não tem relação nenhuma com nenhuma doença. Qual a consequência disso? A bile está cheia de ácidos biliares. Esses ácidos biliares são importantes para fazer a emulsificação de gordura, né? Fazer absorção de algumas vitaminas, enfim, lipossolúveis. Então, ele está cheio de ácido biliar. O ácido biliar, a hora que ele passa para o estômago, tudo ok. O estômago tem como se proteger do ácido, porque ele se protege do ácido clorídrico. Mas o esôfago não tem proteção. Então, quando o meu paciente vomita muita bile, né, ele está tendo muitos vômitos biliares, ele pode ter uma lesão de esôfago, e aí ele pode ter uma esofagite, certo? Então, nesse aspecto, como eu sei que um paciente que vomita um aspecto biliar, ele pode ter uma esofagite, a gente deve prescrever para esse paciente o sucralfato, ok? Por que o sucralfato? Porque o sucralfato vai neutralizar os ácidos biliares contidos na bile, ok? Então, isso é bastante interessante nós lembrarmos, tá? E outra coisa, já que a gente está falando de vômito biliar, que é bastante comum em raças pequenas, York, Maltês, geralmente são os de raça, ok? Até pode ser animais vira-latinha, mas eu vejo isso mais em animais de raça, pequenininhos, os toys, de alguma forma. Quando vocês tiverem tutores que se queixam de vômitos biliares, aí comecem a perguntar, como que é o vômito? Para você saber que ele é biliar. Pela manhã, sempre de manhã, tenham atenção ao seguinte aspecto na anamnese. Pergunte quantas horas esse paciente fica sem se alimentar, ok? Por quê? Se vocês lembrarem da fisiologia, né? A bile, enquanto o meu paciente está sem comer, a vesícula biliar vai ficar repleta, ok? O que vai dar o start para minha vesícula biliar contrair e a bile cair no intestino? Vai ser o alimento. Lembram disso? Então, eu preciso ter um alimento passando no intestino para a vesícula biliar contrair e liberar a bile no intestino. Ok. Se esse pacientezinho, ele comeu na janta com o tutor, que seja umas 9, 10 horas da noite, ainda vou pôr uma hora bem tarde, assim, às 9, sei lá, 10 horas da noite ele comeu, comeu a ração dele e tudo mais. E aí ele foi dormir com o tutor, né, passaram a noite, aí passou a noite toda, vamos colocar às 10, aí ficou das 10 à meia-noite, da meia-noite, vamos supor que ele acordou às 7 da manhã, e foi às 7 da manhã. Nessa já se passaram 8, às vezes 9 horas. Às vezes ficam 10 horas sem comer. É muita coisa. E aí, o que vai acontecer? Essa vesícula biliar, sem esse paciente se alimentar por muitas horas, ela vai ficando cheia, 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 cheia. Mas vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Aí, o que ela vai acontecer? Ela vai extravasar. Vai cair bile no duodeno. A hora que cai bile no duodeno sem alimento, isso estimula o duodeno, a gente vai ver que duodeno é o órgão que mais vai fazer o meu paciente vomitar, ele tem receptores de vômito ali. A hora que aquela bile cai no duodeno sem o alimento, isso estimula o vômito. Aí meu paciente tem vômito biliar de manhã.
Vou tratar esse paciente com antiemético, protetor gástrico para parar esses vômitos? Não. O que é o tratamento desse paciente? Manejo alimentar. Esse paciente não pode ficar em jejum por muitas horas, ok? Então, vômito biliar pela manhã em pacientes de raças geralmente pequenininhas, tá bom? Não que eu não veja isso em animais de médio porte, mas geralmente são as raças pequenininhas que ficam muitas horas sem comer. Em raças maiores, às vezes eu vejo aquele paciente que tem o hábito de comer uma vez por dia só, tá? Então, lembre-se quantas horas de jejum esse paciente está, certo? Isso é uma dica importante, porque é manejo alimentar, você não faz nada, só você orientar ele a mudar os horários de alimentação e tudo dá certo. Bom, como nós estamos numa pós-graduação, né? Apesar de nós termos hoje medicamentos que controlam de uma forma muito excelente o vômito, né? Como o citrato de maroptan, é importante que a gente entenda por que um paciente vomita, né? Vocês já pararam para pensar, né? Por que um paciente, por exemplo, que anda de carro, né, tem a sinetose, ele vomita? Por que um paciente que tem parvovirose, onde o vírus está lá no intestino delgado, uh, tem, tem vômito? Por que um paciente que faz uso, né, por exemplo, vocês já viram, quando a gente faz uso de ranitidina, agora está em falta, né? Assim, a ranitidina injetável, intravenosa em bolos, rápida na veia, né, intravenosa, o paciente vomita. Por que às vezes um paciente com problema hepático vomita? O que tem, né? Assim, por que tantas coisas estimulam o vômito? Então, esse entendimento é importante para a gente, às vezes, entender a atuação dos antieméticos. Quando nós não tínhamos o citrato de maroptan, que é o Cerenia, nós tínhamos que fazer muitas vezes associações, né, de antieméticos para a gente ter uma ação um pouco melhor. Hoje, com ele, a gente tem muitas vezes a gente não precisa fazer essas associações. Mas vamos entender. Lembra que eu falei para vocês, para vomitar, o meu paciente ter vômito, eu tenho que ter ação do sistema nervoso central, eu tenho que ter envolvimento do sistema nervoso central. Por quê? Porque se eu não tiver acionamento do sistema nervoso central, o meu paciente não vai conseguir fazer antiperistaltismo, né? Ele tem o peristaltismo normal, ele vai ter que fazer um antiperistaltismo. Imagina a força que ele vai ter que fazer no estômago para tirar o conteúdo do estômago e expulsar, ok? Para isso, ele vai ter que contrair o abdômen, isso é tudo involuntário, então tudo isso é sistema nervoso autônomo, né? Para ter o antiperistaltismo e tudo mais. Então, isso tem que ter envolvimento. Então, o vômito, para ter vômito, eu tenho que ter acionamento do centro do vômito, que fica lá na região do bulbo, no sistema nervoso central. Eu tenho duas outras pequenas áreas, que estão aqui em vermelho, né? Que é o centro cortical, né? Que é uma área também ali no sistema nervoso central, e a zona ZDQ, que é uma zona de desencadeamento de quimiorreceptor. Qualquer uma dessas áreas, quando acionadas, né? Quando chegam receptores, né? Neurotransmissores nesses receptores, a gente vai ter o que a gente chama de vômito. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem. Aqui, ó. Aí a gente vai ter o vômito, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Número 1, tá? Então, onde a gente está aqui, no número 1. Qual a relação dos órgãos, né? As doenças do trato gastrointestinal para estimular o vômito nesse meu paciente? Então, toda vez que o meu paciente tiver inflamação em órgãos do trato gastrointestinal, distensão, seja ela pelo que for, ou inflamação, seja ela pelo que for, inflamação por vírus, por bactéria, né? Pelo que for ali, nós vamos ter liberação de neurotransmissores que vão cair na circulação e esses neurotransmissores vão acionar os receptores do centro do vômito. Acionou o receptor? Tá, vômito, ok? No número 2 aqui, 1A, né?
No 1A, a gente vai ver que a gente também vão ter alguns receptores na faringe, no coração, que quando tiver algumas alterações ali, o meu paciente pode ter vômito. Mas isso, em pequenos animais, isso é mais difícil. Tanto é que você pode ver, a gente pode dar comprimido para um cão, para um gato, lá no fundo, até a gente fala, não, põe o comprimido lá no fundo que tá tudo bem, né? A gente não pode fazer isso, porque se a gente puser o dedo na garganta, a gente vai vomitar, né? Ou pelo menos ter um reflexo de náusea. Por quê? Porque a gente tem receptores ali que, quando estimulados, né, nessa região de faringe, estimula o vômito. Os cães e os gatos têm menos, ok? Mas existem. Existem outro grupo, né, de estimulação, né, para vômito, que são substâncias, quando algumas substâncias estão presentes na circulação. Então, por exemplo, que sejam ela exógena, né, com a administração de algum fármaco, por exemplo, eu faço o fármaco, ele vomita. Ou substâncias endógenas, que é produzida pelo próprio organismo, por exemplo, a ureia. Né, a ureia ela tem que estar numa concentração adequada. Se a ureia começar a aumentar na corrente sanguínea, geralmente, que são o que acontece nos pacientes renais, né, crônicos, o que acontece? O excesso de ureia vai lá na zona ZDQ, estimula o centro do vômito, mas o paciente vomita, né? Então, ali eu tenho outras substâncias, né, que são acionadas, que acionam, né, o centro do vômito, a zona ZDQ, para esse meu paciente vomitar. Então, substâncias endógenas ou exógenas estimulam outros receptores no sistema nervoso central, ok? E por que a gente está falando sobre isso? Porque se o que vai causar o vômito é o acionamento de receptores, o que faz o antiemético? Ele vai inibir esses receptores, ok? Então, ele inibe esses receptores lá no meu sistema nervoso central para que essas substâncias, esses neurotransmissores, não entrem e não acionem o vômito, não dê o gatilho do vômito, ok? Nós vamos ter também o INPUD, né, vestibular, que na verdade é aquele paciente que tem alterações no movimento por conta do sistema vestibular. Então, qualquer paciente que tem uma alteração, né, um estímulo no sistema vestibular, seja ele por uma doença vestibular inflamatória ou um estímulo vestibular pelo movimento, que é o exemplo de um paciente que anda de carro, por exemplo, cães que andam de carro, alguns deles apresentam náusea e até vomitam. Por quê? Porque estimulou o sistema vestibular, é a tal cinetose. E aí, quando existe um vômito, uma náusea, por conta desse estímulo, determinados receptores no centro do vômito são acionados, ok? Tanto é, para a gente guardar e ver a relação disso, se quando o meu paciente anda de carro, antes do Serenia, né, ou o Serenia é muito caro para dar para esse paciente, para ser administrado via oral para esse paciente antes do porque a dose do Serenia para isso é uma dose bem alta e aí fica muito caro, às vezes, a administração. A gente faz o quê? Né? Qual que é o melhor antiemético ou mais específico para esse paciente andar de carro e não ter essa náusea e esse vômito? É o Dramin, né? Até a gente, se a gente vai andar de carro, tem náusea, vai andar de navio, barco, alguma coisa assim, qual que é a medicação, o antiemético específico para essa situação? É o Dramin. Por quê? Porque só o Dramin isso vai inibir os receptores, né, específicos que vêm desse estímulo. Não adianta tomar Plasio, não adianta tomar outra coisa. Pode até tirar, ele pode ser que ele não vomite, mas não vai tirar o mal-estar, não vai tirar náusea, não vai tirar nada, porque ele não inibiu o receptor correto, ok? E aí, o último estímulo para vômito é o paciente quando ele tem medo, quando ele tem estresse, ele é submetido a qualquer situação que libere as catecolaminas. Então, vocês podem, acho que todo mundo já deve ter tido, né, ou tem um cliente ou um paciente ou um cachorro de vocês
que por estresse vomita. Então, ele ficou sozinho, ele vomita. Ele foi... Brigaram com ele, ele vomita. Qual a relação disso? Porque existe um estímulo, né? O estresse, toda vez que tem uma liberação grande, uma descarga grande de catecolaminas, isso vai acionar os centros corticais, vai estimular o centro do vômito e vai ter vômito. Então, existe a gastrite nervosa? Existe, ok? Então, esse paciente que fica extremamente estressado, ele pode acabar tendo gastrite, pode vomitar? Pode. Tudo bem? Então, é importante que a gente saiba que o vômito, ele pode vir de todos esses estímulos. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, quando a gente falar de antieméticos, a gente vai falar de gastrite, tratamento. Mas só para aproveitar o slide aqui da fisiopatogenia do vômito, né? Por que o Cerenia, ele é tão bom, né, se a gente compará-lo com outros antieméticos? Exatamente pelo fato de que por ele inibir a maior parte, né, dos receptores presentes lá no meu centro do vômito, que é o NK1. Então, em pesquisas realizadas, viram que o receptor que está em maior número no centro do vômito, que estimula o vômito, são os receptores de neuroquinina. E somente os receptores de neuroquinina podem ser inibidos pelo maroptan. Ok? Então, qual é o receptor que está em maior número? NK1, que é os receptores de neuroquinina. E o maroptan, ele inibe qual? Esse daí. Então, se eu inibo a maior parte do número dos receptores que estão ali, que estimulam o vômito, por isso que eu tenho uma boa eficácia, ok? E independente do estímulo, da onde vem, ele, como ele é o que está em maior número, ele consegue inibir. Quando eu não tinha o maroptan, o que nós tínhamos que fazer? A gente fazia associação, metoclopramida, que é o Plasil, com ondansetrona. Por quê? Porque o Plasil inibia determinados receptores, a ondansetrona outros, então a gente fazia uma associação. Mas são receptores diferentes, nenhum inibe o NK1. Por isso que o Cerenia, né, o citrato de maroptan, nem se compara a sua eficácia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, quando a gente falar das doenças do estômago. Tá? Vamos continuar. Tudo bem até aqui? Pode falar. Se quiser ligar o áudio. Aqui. Tá. Vou falar disso, Hernandes, mais lá na frente, mas eu já vou falar. Então a gente já fala aqui, tá? Depois lá na frente, qualquer coisa a gente passa um pouquinho mais, mas vamos lá. A substância P é um neurotransmissor. A substância P é um neurotransmissor relacionado à dor, ok? Então, hoje a gente sabe que, vou voltar aqui, a gente sabe que vai ser a outra função do citrato de maroptan, né? Que vai ser a ação analgésica do maroptan, que está envolvida com a substância P, não é a ação antiemética, ok? Então, a gente tem uma ação antiemética, porque eles inibem os receptores de NK1. E por que eles têm uma ação analgésica? Porque a substância P, que é um neurotransmissor da dor, para que o paciente tenha essa presença da dor, eu preciso que esse neurotransmissor, que é a substância P, entre nos receptores de NK1, ok? Então, quando a substância P, que é liberada em algum processo, né, inflamatório, de dores específicas, ele entra nos receptores de NK1 para causar dor. Quando eu faço o citrato de maroptan,
o citrato de maroptan entrou no receptor de NK1. Se ele entrou aqui, ele não está deixando a substância P agir. Se ele não deixa a substância P agir, no meu paciente, eu tenho uma ação analgésica, ele não vai ter dor. Por isso que a ação do citrato de maroptan no trato gastrointestinal, controle de vômito, mas ele tem uma ação analgésica? Tem. Por quê? Porque ele inibe a ação, né, compete com a substância P, que é um neurotransmissor da dor. Né? Então, tanto é que na hora que a gente for falar do maroptan, vocês vão ver que eu trouxe alguns trabalhos mostrando a ação analgésica também, apesar de não ser o foco da aula, mas lembrar que ele tem essa ação analgésica, usado até em protocolos pré-anestésicos, né, transcirúrgicos, tudo bem? Então é por conta disso, porque a substância P entra nos receptores de NK1 competindo com o maroptan, por isso que ele vai ter essa ação analgésica. Tudo bem? Respondido? Então, beleza. Então, vamos lá. Um outro ponto, né, que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Eu acho que todo mundo aprendeu na graduação, ou uma boa parte de vocês aprenderam, né, que para eu diferenciar vômito de regurgitação, eu iria olhar se o alimento estava digerido ou não. Todo mundo concorda? Acho que todo mundo aprendeu assim, né, de alguma forma. Então, se está digerido é vômito, se não está digerido é regurgitação. Nós não vamos usar isso, nós não podemos usar isso como parâmetro para diferenciar vômito de regurgitação. O que eu vou usar? Eu vou explicar o porquê e eu vou falar o que a gente tem que usar. O que eu vou usar para ser vômito? Mímica, náusea, se o paciente tem náusea, e se o aspecto é biliar. Ok? Se está digerido ou não, não é tão importante. Por quê? Olha essa imagem onde eu tenho um vômito, né? Vômito porque está digerido, ok? Tem um aspecto aqui digerido. Deixa eu pôr só aqui uma. Carregar. Nessa imagem, eu sei que isso é vômito, porque está de aspecto digerido. Se está digerido, ele chegou até o estômago, né, para sofrer digestão e ele ser eliminado, esse conteúdo. O conteúdo eliminado ao lado, vocês estão vendo que dá para ver até certinho a ração desse paciente? Não é porque eu vejo um alimento não digerido, eu vou falar que isso é uma regurgitação. Né? Por que eu não posso fazer isso? Afirmar que isso é uma regurgitação? Porque o meu paciente pode ter tido um vômito precoce, ok? Quem tem aqui, né, na sala, na nossa sala aqui virtual, mais de 3 animais, 3 cães ou 3 gatos, vai se identificar com o que eu vou falar. Eu sei porque eu também tenho aqui mais do que 3, né? 3, pelo menos. Sempre quando a gente tem 3 animais, sempre pelo menos um é mais fominha. Aí ele come rápido dele, para comer rápido, para ir lá comer do amiguinho. E nessa, o que ele faz? Ele põe tudo para fora, ok? Então, vê se vocês têm animaizinhos assim. E aí, ele não regurgitou, ele vomitou. E eu quero que vocês olhem daqui para frente, porque que vai ser vômito, apesar de ter um conteúdo não digerido. Vai ser vômito porque ele vai ter mímica, ok? Ele vai fazer mímica. E por que foi não digerido? Foi não digerido porque caiu no estômago, porque ele comeu rápido e saiu. Então, foi um vômito precoce. Por eles terem vômito precoce, eu não posso fazer a diferenciação de vômito e regurgitação pelo aspecto do regurgitado, do material eliminado, ok? Então, quando está digerido, eu tenho certeza que isso é vômito. Mas quando ele não está digerido, isso pode ter sido um vômito precoce ou uma regurgitação.
Então, qual vai ser o meu parâmetro? O que eu vou ter que perguntar para a tutora quando não está digerido? Se tem mímica, se tem náusea, tudo bem? Vamos lá. A mesma coisa com esse aspecto tubular. Não é porque ele está de um aspecto de esôfago, eu vou falar que isso é uma regurgitação. Isso pode ser vômito precoce, ok? Então, nós não vamos mais utilizar essa forma de formato ou aspecto para diferenciar vômito e regurgitação. A gente vai se embananar se a gente for usar isso, ok? A gente vai usar aqueles. Eu sugiro que vocês utilizem o que eu falei para vocês, tá certo? A gente vai errar menos. Certo? Por quê? Porque a regurgitação, para ser regurgitação, vai ser um aspecto realmente não digerido, mas vai ser uma eliminação passiva. Então, eu não sei se vocês já viram um paciente regurgitar. Ele está lá brincando, pá, e sai do nada. Não tem contração, né, abdominal. Por quê? Porque eu não tenho envolvimento do sistema nervoso central. Então, eu não tenho acionamento do parasimpático, eu não vou ter contração abdominal, não vou ter antiperistaltismo, ok? É uma eliminação passiva. O alimento chegou até o esôfago e por algum motivo no esôfago ele saiu. Então ele volta, regurgita, né? Certo? Então não tem náusea e não tem esforço abdominal. Uma coisa importante na anamnese. Ó, quase a gente já tá. Esse vai ser quase os nossos últimos slides, né? Vai faltar só mais um. Pode ir falando, Carla. A gente vê, olha, eu estou perdendo 1 hora para a gente fazer essa parte, porque é extremamente importante. Vocês podem ver, a gente pode ver que esses pacientes, quando eles vomitam, é diferente de quando eles regurgitam, o aspecto. E também apetite. Já respondo a sua pergunta. Quando eles. Tá. Quando o paciente vomita, ele não tem apetite. Ou ele está com uma hiporexia. Os pacientes que regurgitam, lembre-se disso na anamnese. Geralmente, esses pacientes têm fome. Eles têm apetite preservado. Quem vomita, não tem. Ok? Então, apetite é um sinal bem importante. Ok? Carla, eu até tenho um slide só sobre isso. Eu vou falar sobre grama, tá bom? Então, não vou falar agora, porque aí eu tenho uma parte mesmo que eu vou falar, tem uma fotinho, vou falar de cão e gato, e vai ser logo, logo, tá bom? Mas eu já vou a gente já vai falar, que é uma dúvida bastante frequente. Tento pôr todas as dúvidas bastante frequentes, principalmente porque a gente é questionado, né? O tutor fala, de come grama, e aí? É normal, não é normal? A gente vai falar da grama, tá bom? E aí, lembre-se, e toda a regurgitação está relacionada a problemas no esôfago, ok? Não sei, aqui é um paciente. Deixa eu. Ele vai regurgitar, tá? Ele é branco, o chão é branco e ele vai regurgitar água, né? Então a gente praticamente não vai ver, o tutor também não filmou na hora exata, assim, mas o que eu quero mostrar aqui, ó, a diferença de um paciente que regurgita de um paciente com vômito. Ele tá deitado, ele não tem esforço abdominal, ele tá tentando dormir. Vocês vão ver que ele vai ficar deglutindo. Se vocês olharem na região de pescoço, vocês vão ver que daqui a pouco ele deglute, né? É, ele faz esse movimento para tentar deglutir, por quê? Porque aquilo está subindo, né? Tá ficando ali naquele movimento. Ó, ele está deitado, não está fazendo esforço nenhum. Ó, tá deglutindo, sem esforço. Ó, ele vai levantar. Ó, ele vai abrir a boca. Abriu a boca e regurgitou.
E, gente, toda vez que eles regurgitam, eles voltam a comer, né? Isso é de praxe. Bom, vamos voltar. Não precisamos ver um paciente comeu a regurgitação, né? Mas vamos lá. Vocês viram a diferença de quem vomita para quem regurgita? A regurgitação, ele está parado, isso, e até água, né? Então não tem mímica, ele está às vezes deitado, quietinho, aquilo volta sem nenhum tipo de esforço, e eles voltam a comer. Até o alimento, ou às vezes se tem alguma coisa ali. Quando o paciente regurgita, o que eu tenho que pensar? Em avaliar esôfago. E esôfago a gente avalia como? Raio-X, ok? Raio-X é o primeiro exame que a gente vai fazer. Por isso que a gente tem que frisar bem isso. Não sei se vocês já viram um gato regurgitar. Essa regurgitação nesse felino, quem nunca viu, vocês vão ver que a gente precisa ter um entendimento. Vocês estão vendo que ele está chacoalhando a cabeça e fazendo assim com a língua. Uma hora, daqui a pouquinho, isso vai se intensificar. Tentem observar a ponta da língua dele, que vai ficar uma manchinha branca, porque é leite, ele tomou leite, esse gato, então vai ficar como se fosse uma nata na língua dele. Porque os gatos que regurgitam, eles não têm a expulsão do alimento como o cão, tá? Então, geralmente sobe, vem até a boca e volta, ó. Parece que vem um azedo, né? Parece que é como se a gente tivesse dado alguma alimentação, algum remédio para ele, ó. E aí aquilo faz com que ele não goste. Ó lá, vocês viram a pontinha da língua? Tá? Ó lá. Isso é uma regurgitação do felino, tá? Então, normalmente, eles regurgitam dessa forma, que aí vem alguma coisa na boca e aí aquilo eles não gostam, porque vai e volta, né? Até porque ele tomou leite. Com a alimentação é a mesma coisa, né? Ou eles podem regurgitar, só que aí vai parecer vômito, porque o esôfago do gato é um pouquinho diferente, o gato tem as suas particularidades, né? Por isso que eu falar, quando for no cão, quando for tudo igual, eu vou falar igual. Quando tiver diferença do sinal clínico na doença do cão e do gato, eu vou falar, no cão é assim, no gato é assim. Então, o gato regurgita assim, tá? O cachorro, normalmente, a gente não vai ver isso, mas no gato isso é muito frequente, ó, esse balançar de cabeça. Ou ele vai regurgitar parecendo que é vômito, e aí a gente vai ter que usar outros parâmetros. E aí eu vou até explicar depois por quê. Ok? Então, aqui é uma regurgitação de um felino também, que ele acabou de comer. Ó, vocês viram que aqui parece que ele vomitou? Tá? Vocês viram que ele parece que ele vomitou. Então, no gato, ó, e volta a comer. Sempre que o animal regurgita, ele regurgita e ele volta a comer. Então, o gato ele pode regurgitar dessas duas formas. Lembrando, parecendo que é vômito, e a gente vai ver por quê, e parecendo que tem alguma coisa que incomoda, né, que vai até a boca, porque sobe o conteúdo e volta. Tudo bem? Dependendo da porção do esôfago que está cometido o problema, o paciente felino pode parecer que está vomitando. Ó, pôr de novo. Tá? Você vê que parece até que tem esforço. Tá certo? E aí, para a gente finalizar essa parte da parte introdutória, a expectoração, né? Qual a diferença da expectoração, da regurgitação e do vômito? O paciente vai tossir, 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 e no final ele vai expectorar essa gosma, essa secreção branca. Então ele vai e aí ele coloca para fora. Como ele coloca para fora essa secreção, o tutor vai falar que ele vomitou. Tudo bem? E aí você vai perguntar o que ele fez antes. Sempre a expectoração vai ser precedida de tosse antes, ok? Para ser vômito, vai ter mímica, vai ter náusea, ok? Então existe, então a gente precisa diferenciar isso muito bem.
Opa, é o gato. Então, a expectoração associada à tosse, pequena quantidade de material eliminado, então é uma poça pequena, ok? Não é grande, é pequenininho, sempre precedida de tosse, e esse paciente, normalmente, ou ele vai ter um problema cardiorrespiratório, né? Pode ser de traqueite, pode ser um cardiopata, enfim, mas vai estar relacionado com problemas cardiorrespiratórios, às vezes mais respiratórios. Ele até pode vomitar de tanto ele expectorar, até pode, mas se ele tiver com o estômago cheio. Só que a expectoração tem que estar precedida de tosse. Então, olha lá, para a gente resumir a história, por que eu perdi esse tempo? Extremamente crucial. Porque na minha rotina, quando eu chego, a primeira coisa para eu atender um paciente, eu pergunto para o tutor, ele vai falar para mim que ele está com vômito, beleza, eu vou devolver a pergunta para ele, eu vou falar assim, o que o seu animalzinho faz para o senhor achar que ele está vomitando? Aí ele vai me falar. Ele faz isso, se ele não me falar, eu vou perguntar, ele contrai o abdômen, né? Como que é o aspecto do vômito? É bile, é digerido, não é digerido? Ele tosse? Eu vou sempre devolver a pergunta para ele, ok? Eu não vou, ele falou é vômito e eu vou ficar por isso mesmo. Não. Por quê? Porque se for regurgitação, eu já vou investigar problemas esofágicos. Se for realmente vômito, eu vou ver se a doença é do trato gastrointestinal ou uma doença sistêmica, né? E se for expectoração, a gente vai para as doenças geralmente respiratórias, tudo bem? Então, quem está atendendo na clínica geral, é importante a gente fazer isso com muito mais rotina, para vocês vão ver que a gente vai se direcionar. Não que vocês não cheguem à causa do problema, mas a gente vai chegar muito mais rápido quando a gente faz as perguntas certas já logo no começo. Certo? Dúvidas? Até aqui, que aí a gente vai começar no esôfago, tá? Um pouquinho de água. Pode falar. Acho que ela está escrevendo. Bom, enquanto aqui. Sobre o Serena, quando o tutor não autoriza dar o Serena, porque... Tá, então, quando eu for falar de antiemético, aí eu vou ainda falar disso, tá? Eu só estou na parte introdutória de anamnese e tudo mais. Mas aí vai ser os outros antieméticos, né? A iondazetrona, vai ser a metoclopramida, que é o Plasil, muitas vezes eu tenho que associar, mas eu vou falar disso, até vou falar de custo e tudo mais, até a gente vai falar. A hora que a gente falar agora de estômago, das doenças gástricas, de antiemético, eu só fiz uma parte introdutória, tá? As outras opções seriam os outros antieméticos mesmo. Eles não são tão eficazes, bem longe de ser eficaz, né, do que o Serena, mas são os outros antieméticos mesmo. Mas eu vou te dar a gente vai tentar tirar algumas outras dúvidas. A dúvida da Thaís. No caso do vômito precoce, por comer muito rápido, tem ativação do sistema nervoso central? Então, acaba tendo, né? Não tem, porque é assim, quando ele come muito rápido, geralmente, às vezes, esse animal pode estar muito tempo, às vezes, até sem comer, a gente vai ver o que vai estimular o vômito. Qualquer coisa que distenda, né, o estômago. Então, por exemplo, se ele come muito rápido, a distensão foi muito rápida, isso pode ser, na parede da mucosa do estômago, pode ser que isso estimule o centro do vômito, tá certo? Por isso que ele vomita e não regurgita. Por isso que prestem atenção nos animais de vocês. Ele vai vomitar, porque ele vai ter mímica, não é... Então, é porque realmente ele cai, geralmente esses animais estão muito tempo, às vezes, em jejum, né?
ou ele come uma quantidade muito grande, e aí isso estimula rapidamente, né, promove uma distensão do estômago, e isso estimula o centro do vômito, por isso, tá bom? Então, beleza. Mais alguém? Tá? Mas, Lohane, eu vou te perguntar, eu vou te responder mais lá na frente, tá bom? Ó, se é normal, alguns animais que tiverem vômito biliar comem 2 vezes ao dia. Dependendo do porte, não existe uma regra, ok? Tem animais que comem 1 vez ao dia e tá tudo certo. Eu brinco o seguinte: na veterinária, né? Nós temos os cães, e aqui vocês vão entender, quem já está na rotina já há um tempo sabe um pouco disso, né? Eu sei porque eu tenho 2 públicos. Eu tenho um público da faculdade, que eu trabalho numa faculdade, em uma cidade bem pequenininha, é ao lado de Marília, é uma cidade de 50 mil habitantes, então a população é mais. Eu atendo uma população um pouco mais carente, então eu atendo um público. Na especialidade, o cara não está preocupado com o preço. O que eu quiser fazer com esse tutor, eu faço. Ele falou, não estou preocupado, pode fazer. Então, eu estou nesses 2 termos, nessas 2 situações. Tanto é que eu vou falar muitas vezes para vocês: olha, o ideal é fazer isso. Se eu não tenho isso para fazer, por algum motivo, o tutor não me autoriza, como a Rayane falou, né? Ou não dá, eu vou dar uma outra segunda opção, ok? Então, isso a gente na gastro, eu vou conseguir falar isso, porque eu trabalho nesses 2 mundos, e trabalhando nesses 2 mundos, quem atende públicos, esses 2 públicos, vai saber o que eu vou falar para vocês, vai entender o que eu vou falar. A gente vai ter o cachorro raiz e o cachorro Nutella, tudo bem? Então, o que eu quero dizer? Vocês já viram que tem os cachorros raiz, é aquele que você faz de tudo, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, e dá tudo certo. O Nutella, gente do céu, você tem que fazer tudo com muito cuidado, porque senão parece que dá tudo errado naquele cachorro, ok? Então, é exatamente isso que era tentando responder a pergunta do Matheus. Então, cada animal é um animal, cada paciente é um paciente. Eu vou ver, por exemplo, se eu estou vendo que esse paciente está tendo vômitos biliares, e ele, na verdade, come poucas vezes ao dia, 1, 2 vezes ao dia, o que eu posso tentar, se os exames estão todos normais, nada justifica aquele vômito, eu posso melhorar o manejo. Então, eu pego e tento fazer pelo menos 3 vezes ao dia, tá certo? Então, para isso, para eu falar que esse vômito biliar, se for, né, geralmente eles são pela manhã, quando ele é por alimentação, fica muitas horas. Então, você descartou processos sistêmicos e ele come 2 vezes ao dia, tem de fracionar, Semana que vem é importado. tá? Opa, tem alguém com o áudio ligado? Não, na semana vai chegar hoje, só que eu não sei a hora, ela já era para ter chegado, entendeu? Acho que, pessoal, acho que tem alguém com o áudio ligado. Não, a nota, quer que eu fale com ela? Qualquer que eu fale aqui vai chegar semana que vem, eu falo que ela anota o telefone dela. Acho que é a Soraya. Soraya, E acho que teu chega áudio é semana que ligado. vem, entendeu? Aí, tipo assim, se eu pedir na segunda até terça, quarta chega. Bom, Matheus, tudo bem? Se não tem uma quantidade ideal, tá bom? Vai depender do porte. A gente sabe que hoje poucas vezes por dia, 1 vez, isso não é mais recomendado, né? 2 pode estar no limite para algumas raças e alguns pacientes, senão a gente pode fracionar às vezes até para 3, tá bom? Desde que você descarte algum processo sistêmico. Bom, então vamos. Sim, é, eu vou falar sobre isso também, tá?
A metoclopramida é que, como eu não entrei nos antieméticos, eu só estou nessa parte introdutória, só entender, diferenciar, então eu não entrei nos antieméticos. A metoclopramida tem uma ação procinética, ok? Sim, por isso que eu vou sugerir, eu não vou sugerir a metoclopramida para parvo, a gente vai ver que ele até nem funciona direitinho, mas eu vou explicar o porquê. A gente vai falar sobre isso, até tem trabalhos, ok? Vamos segurar ainda um pouquinho, mas eu vou falar ainda tudo isso, tá bom? Tá, tá. Não, tudo bem. Tá. A gente tem. Que horas são agora? São as 10? Agora faltam 8 minutos. Tá. 8 minutos para as 10, né? Não sei se quer iniciar o novo. Tá, não, eu vou fazer em 8 minutinhos, eu consigo fazer só uma introduçãozinha para a gente não perder o tempo aqui. A gente faz certinho às 10. Aí eu consigo só fazer uma introduçãozinha. Tá? Tudo bem? Tem mais dúvidas? Eu vou tirar todas essas dúvidas, pessoal, de parvo, metoclopramida. É que a gente ainda não chegou, tá? A hora que a gente chegar no estômago, a gente vai estar falando. É que a gente começa como? Sempre na anamnese. Eu tenho que definir se é vômito, se é diarreia, se é regurgitação, se é expectoração, ok? E aí, desde que o problema seja no esôfago, então a gente vai começar as doenças esofágicas, ok? Então, só para a gente poder fazer uma diferenciação aí entre o cão e o gato, né? O que é importante a gente relembrar de anatomia e fisiologia do esôfago para nós clínicos, né? Então, o que é importante a gente relembrar? Lembrar que o esôfago, ele é um órgão muscular, certo? E como um órgão muscular, ele vai ter motilidade, só que a musculatura do esôfago do cão, ele é composta de uma musculatura estriada. E por que eu preciso lembrar disso como clínica? Eu preciso lembrar disso porque se o meu paciente tiver uma doença esofágica, na qual esse esôfago diminua a sua motilidade, né? Não vai adiantar eu fazer uma medicação procinética que aumente o peristaltismo desse órgão, porque a musculatura contida nesse esôfago ela é estriada. E as medicações procinéticas, elas só atuam na musculatura lisa. A musculatura do esôfago do cão tem musculatura lisa? Ela é constituída de musculatura lisa? Não. Se ela não é constituída de musculatura lisa, vai adiantar eu usar um fármaco procinético que vai aumentar o peristaltismo, caso esse paciente tenha uma diminuição do peristaltismo esofágico? Não, não vai, ok? Diferente da musculatura do esôfago do gato. A porção final, o terço final da musculatura do esôfago do felino, ele é constituído de musculatura lisa. Então, se os gatos apresentarem alguma alteração de hipomotilidade esofágica nessa porção, eles vão se beneficiar com fármacos procinéticos. Por exemplo, a metoclopramida, como a Lohayane falou, que ele tem essa ação procinética, ok? Para a musculatura na porção final do esôfago do gato, no cão não. A gente vai ver que as causas de doenças de esôfago no cão são completamente diferentes das causas dos gatos, tá certo? São causas completamente diferentes. E aí a gente vai ver quais são mais no cão, quais são mais no gato, como que a gente vai raciocinar nisso. Lembrem que eu falei que um gato pode regurgitar de duas formas? Ele podia regurgitar onde o conteúdo nem saía pela boca, só vinha até a cavidade oral, ele fazia aquele coisa na boca e tudo bem, ou ele poderia parecer vômito. Lembrem disso. E exatamente está aqui, porque a musculatura do esôfago do gato, ela é constituída de dois tipos de músculo, o estriado e o liso. Então, quando o esôfago afetado
está na porção, né, anterior ao esôfago, é a musculatura estriada, geralmente ele tem aquele vômito que só sobe, né, aquele regurgitado até a cavidade oral e volta. Quando ele tem alguma alteração na porção de musculatura lisa, como ele é musculatura lisa, ele sai em jato, parecendo que é vômito, ok? Então, até se a gente olhar aqui, vocês vão ver que a musculatura do esôfago do cão, a distribuição das fibras, elas são longitudinais. E a dos felinos, na porção de musculatura lisa, ela é semicircular. Tá? Por isso que na hora que contrai, vai. E aí vai parecendo que é vômito, ok? Então, isso é importante a gente lembrar como clínico, para quê? Para saber que não vai adiantar eu usar fármacos procinéticos para melhorar a motilidade de esôfago no cão, porque eles não têm receptores para esses fármacos ali, porque a musculatura não é lisa. Tudo bem? Então, isso é um ponto bastante importante para nós como clínicos. E as doenças esofágicas, elas são muito mais frequentes no cão do que no gato. Né? O gato, quando ele apresenta, ele geralmente tem doenças mais específicas, mas é muito mais comum a gente ver as doenças nos cães. E aí já está dando o horário, esse vai ser o nosso último slide dessa parte introdutória, que é um esofagograma, que difere, né? É só um esquema. Se a gente perceber aqui, a gente vai ter o esôfago do cão, né? E a gente vê a distribuição das fibras longitudinais, certo? E olha aqui no final, no gato, na porção, né, do terço final aqui, o contraste que esse gato tomou, ele fica parecendo que tem uma escama de peixe, porque a musculatura ela é lisa, ok? Então os canais ficam como se fossem semicirculares. Ok?